Cara, tu já teve essa sensação estranha quando uma temporada nova de uma série que você adora é lançada, você tenta maratonar e é chato, chato, chato. Eu tô errado por não gostar mais dessas séries. Eu sou muito chato agora. Eu posso culpar alguém por isso? Meu nome é Alan e hoje eu vou atrás dessas respostas. A primeira temporada de Ruptura é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi numa série em toda a minha vida, sério. É incrível. Tem mistério, tem sci-fi, tem comédia, tem um conceito impressionante. Eu não assisti na época do que lançou, eu meio que perdi o hype. E eu vi que a segunda temporada ia ser lançada, e aí eu e minha esposa, a gente foi atrás, assistimos toda a série em praticamente umas 2 semanas e foi incrível. Bom, a gente estava sempre falando sobre a série, assistia um episódio, ficava com vontade de assistir outro, ficava conversando sobre a série o dia inteiro, criando teoria para ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo na real. No final a gente conseguiu pegar os lançamentos semanais da série, começou a assistir a segunda temporada, então semana a semana. Segunda temporada do Ruptura teve momentos e episódios muito bons, desenvolvimento de personagem, tipo o Miltic, o Irving, a Helena, e por acaso o Miltic é meu personagem favorito. Enfim, teve muita coisa explicada pra gente da primeira, teve muitos momentos legais nessa temporada. Então, de todas as séries que eu vou falar aqui hoje, essa aqui é a melhor disparada. Mas a mesma coisa aconteceu com o Mark todo episódio. Todo episódio ele ia lá, a mulher ia fazer um negócio na cabeça dele, e aí você falava, oh, agora vai dar certo, agora ele vai descobrir o que aconteceu lá dentro. Aí você fala, ah, não, o Mark tá morrendo, ele teve uma convulsão de novo. A mesma coisa que aconteceu 3 episódios atrás. Então eu acho que todos os episódios do meio da série, a meiuca ali, eles são meio chatos e repetitivos. E nada muito importante acontece. Você fica esperando um desenvolvimento grande, tipo, ai, agora eles vão atrás do corredor escuro lá, o corredor que tem o elevador. Isso não acontece. Você passa a temporada inteira esperando eles irem até aquele elevador e mostra no resuminho da semana, que aparece no começo dos episódios, você fala, não, agora então eles vão chegar lá naquele corredor, né? Eles vão ter que chegar lá, porque mostrou no começo do episódio, é pra gente lembrar que esse corredor existe. E no final, não acontece isso. Eu acho que eles estavam passando esse corredor no começo dos episódios, lá no resuminho, só pra gente não esquecer realmente o que estava acontecendo, porque fora isso, nada acontecia. Claro que teve o desenvolvimento do Miltic, teve toda a parada lá do Dylan e o Irving, que descansa em paz. Mas fora isso, eu achei muito repetitivo. Foi muito legal ver a história de origem da senhorita Cobel, mas se a gente deletasse aquele episódio da temporada, eu acho que não faria tanta diferença pro resultado final. Esse episódio me marcou tanto por ser chato que na semana seguinte eu e minha esposa a gente esqueceu que tinha o lançamento do episódio novo. A gente não falou sobre a série na semana seguinte inteira desse episódio. Essa temporada foi muito diferente da primeira. Eu acho que os roteiristas quiseram realmente fazer uma meiuca para desenvolver coisas lá na terceira, lá na quarta e não acabar nunca, como todas as séries que existem hoje nos streams. Ainda assim, eu vou estar assistindo a temporada 3. A gente estava prevendo isso, mas mesmo assim eu fiquei em choque quando 8 horas de absolutamente nada aconteceu na quarta temporada. Desde o começo da série eu tinha minhas suspeitas que alguma coisa assim poderia acontecer, porque o showrunner dessa série é o mesmo cara do Supernatural, que é uma série que se recusou a morrer por anos. Desde o começo ele falou que o The Boys estava planejado para 4 ou 5 temporadas, mas mesmo assim, cara, você devia ter terminado na terceira. Hoje, The Boys é exatamente o que ela criticou na primeira temporada. Uma piada com remakes e spin-offs não dá para ser contada se você faz a mesma coisa dando aval para um spin-off com os personagens nazistas da sua série. Então, tudo que acontece na quarta temporada é errado. Você não tem novos personagens legais, como foi o Soldier Boy na terceira. Você não tem consequências, porque a gente viu nas outras temporadas. O Butcher tá insuportável. A crítica social tá paia. Tem retcon nos personagens. E, como um todo, é muito chata. Eles esticaram tanto a história que ficou cansativo de você continuar assistindo. Tem um episódio que eles só andam. É tão chato, cara. É tão chato. E como se não bastasse tudo isso, um dos personagens principais da série, um dos personagens mais legais que existem, foi morto por absolutamente nada. A Vitória Newman é uma personagem muito bem desenvolvida, ela era carismática, ela estava do nosso lado e no final ela foi morta pelo Venom.
Se você não assistiu, o Butcher agora é um sup, ele consegue Venom. É um poder totalmente diferente do que ele tinha quando ele tomou o V temporário, mas enfim. Meu amigo Giancarlo Esposito, ele está completamente perdido nessa série. Alguém tem que dar um roteiro bom pra esse cara e fazer ele fazer outra coisa. Meu Deus, eu não aguento mais a cara dele fazendo assim. No final, eu não consigo pensar em uma única coisa boa sobre a quarta temporada dos The Boys. É uma pena. Essa quarta temporada devia ter sido uns 2 ou 3 episódios apenas. E eu acho que eu nunca mais vou assistir The Boys. Eu lembro de assistir a primeira temporada e ela ser uma série muito legalzinha. Um desenho de super-herói, mas com sangue. Eu acho que eu devia ser o primeiro na fila para assistir essa série. Ver o Mark sendo completamente detonado era tão bom. A gente tinha história, tinha animação, tinha personagens legais e todo o conceito da série pegou minha atenção rapidinho. A segunda temporada foi legal, não tanto quanto a primeira, mas foi legal. E aí na terceira, meus amigos, PNGs começaram a se mover na minha TV. Obviamente eu pensei, isso aqui tá diferente. E assim como no The Boys, um pouquinho de nada aconteceu. Minha esposa e eu ficamos cansados de assistir a série e a gente parou de acompanhar os lançamentos semanais. No final, eu acho que a gente demorou um mês entre o sétimo e o oitavo episódio. O J.K. Simmons fez o dinheiro mais fácil da carreira dele aqui. O Homem-Man aparece em uns 2 ou 3 episódios. Eu ainda gosto da série, mas alguém pode me explicar por quê? Aqueles dois caras sequestraram o Mark, levaram ele pro futuro só pra matar o Imortal. Sério, eu não entendi por que aquilo aconteceu. Tá bom que o Mark tem um dilema sobre matar ou não pessoas, mas mesmo assim, essa era a melhor forma de fazer. Eu acho que eu consigo dar um exemplo exatamente do que eu acho de errado com essa série. No final da terceira temporada, a gente tem uma cena pós-créditos com o vilão de Marte, aquele que parece uma estrela do mar. E eu pergunto, pra quê? Simplesmente superem, galera. A gente já viu essa história sendo contada na primeira temporada. Vamos seguir em frente. O Mark e a Eve lutaram com o velho da van de novo, cara. Eu não aguento mais. Eu só queria ver a Terra sendo salva dos Viltrumitas. Mas eu acho que isso é demais pra se pedir. Talvez daqui 15 temporadas e mais o quê? 20 anos de série. E eu descubro o que acontece. Calma que eu sei que o que eu tô reclamando é uma coisa que acontece constantemente nos quadrinhos. E eu também sei que essa série é pesadamente inspirada nos quadrinhos. Mas quando você tenta adaptar alguma coisa para uma mídia diferente, tem um trabalho inteiro que se chama adaptar. Uma adaptação em série não é uma história em quadrinho. Eu acho que você tentar adaptar tudo que está nos quadrinhos para a série pode acabar tirando um pouco a graça para quem conhece a história só pela série. Eu não acho que essa temporada foi tão boa. Eu não assisti Game of Thrones. Pra falar a verdade, eu assisti o primeiro episódio, mas a série já tava quase no fim, ia demorar muito tempo pra eu alcançar, e eu só fiquei com preguiça e não me importei tanto. Daí, quando eu escutei que ia ter uma série de Game of Thrones, que não ia necessariamente precisar eu ter assistido a série anterior, eu fiquei muito feliz. A Casa do Dragão tem atores incríveis, a atuação é sensacional, você tem um valor de produção inacreditável. Tem o CGI, tem os figurinos, tem o cenário, tem as locações, tem as perucas brancas. As noites de domingo ficaram muito boas com a Casa do Dragão. A primeira temporada terminou numa tempestade perfeita, todo mundo se preparando, o time da Rhaenyra, o time da Alicent indo pra guerra, e você termina falando: "Uau, guerra tá vindo, vai ser incrível, vamos ter grandes batalhas, vamos ter tudo nessa segunda temporada". E aí você assiste o primeiro episódio e assiste o segundo, e assiste o terceiro, e assiste o quarto, e assiste o quinto, e acaba no 9 e a guerra não veio. Isso é mais um caso deles esticarem as séries para ter mais temporadas, porque aqui parece que todo mundo andou em círculos. Todo mundo terminou a segunda temporada exatamente no mesmo lugar que estava quando terminou a primeira, 2 anos atrás. Todo mundo que estava num lado termina no mesmo lado que ele estava na outra temporada. Então você assistiu 9 horas de conteúdo para nada. O Damon fica alucinando por o quê? 5, 6 episódios
vendo coisa e via fantasma, e a mulher falava pra ele que ele tinha que sair dali, e ele falava, meu Deus, eu quero ser rei. E aí você fala, meu Deus, tá bom, ele vai se rebelar. Mas não, no final, ele termina ajoelhando pra Rhaenyra do mesmo jeito que ele ajoelhou na primeira temporada no final dela. O segundo exemplo que eu tenho disso é a Serpente do Mar, que passou a temporada inteira no cais, observando se o pessoal não tava passando a perna dele. Tá bom que eu sei que tem um pessoal da construção que gosta de enrolar, mas, cara, você é o Serpente do Mar. Em um momento você foi escolhido como a mão da Rhaenyra, eu acho, eu não lembro mais direito. Independente de tudo isso, você resolveu continuar esperando e ficar olhando pra droga do teu barco. Cada um com seu hobby, né? A HBO nem ligou de mudar um pouco os ângulos de câmera que eles usaram nessa parte do Serpente do Mar. Todas as cenas que ele aparece, a câmera está exatamente no mesmo lugar. Eu não estaria surpreso se eles gravaram tudo isso em, sei lá, 3 dias, cara. Pra mim, a temporada 2 da Casa do Dragão não foi boa, não manteve a qualidade que a primeira manteve. Teve alguns momentos interessantes, mas, de novo, foi cansativa. Sem falar nas coisas idiotas, tipo a Alicent indo lá onde a Rhaenyra fica para pedir para parar com a guerra, no meio da guerra. Além de só ter 9 episódios e acabar antes da grande batalha. De novo. Ainda assim, eu acho que eu vou assistir a terceira temporada. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que algumas séries precisam morrer. Você não pode continuar lançando temporadas e spin-offs de uma série que a galera adorava. Às vezes é melhor você terminar num ponto alto do que deixar ela chata. Você pode escutar algumas piadas sobre Stranger Things, está no ar desde 2016 e ainda está na quinta temporada. Mas sabe uma outra série que faz exatamente a mesma coisa? O Conto da Aia, o Handmaid's Tale. E você sabe por que você não sabe disso? É porque ninguém mais liga pra essa série. Se o Conto da Aia tivesse acabado na primeira temporada, ia ser uma das melhores minisséries já feitas na face da Terra, mas eles tinham que continuar fazendo e tinham que continuar lançando temporadas, e no final ninguém liga, ninguém lembra mais que isso existe, cara. É melhor você deixar as pessoas com gostinho de quero mais, ao invés de destruir uma coisa que uma vez eles gostaram. Tem uma série muito boa que eu amo, que acabou ano passado, chama What We Do in the Shadows. Ela é muito engraçada, tem personagens ótimos, é de comédia, é bonitinha, rapidinho, muito boa. E ela acabou. Eu acho que é bom ter acabado, porque eu sei que eu vou ter para sempre essas 5 temporadas como uma série perfeita e engraçada. Eu vou lembrar dos momentos que eu tive assistindo ela com minha esposa e das coisas bobas que a gente fala até hoje sobre essa série. Diferente do The Boys. Eu tô tão cansado do The Boys. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever. Em breve eu volto com mais alguma coisa. Até mais.